Olá, eu sou Adriano Almeida e você está ouvindo o podcast Piloto do Didico. Olá pessoal, eu sou Adriano Almeida e você está ouvindo o Piloto do Didico. Tudo bem com você? Eu sei que você deve estar um pouquinho chateado comigo porque eu não gravei o episódio da semana passada. Mas gente, me desculpa, tá? É porque eu precisei estudar um pouquinho mais sobre o tema de hoje e eu falei, eu acho que eu vou entregar um conteúdo de má qualidade para vocês. Então eu decidi estudar mais um pouquinho, deixar vocês sem. Enquanto isso, vocês ouviram os meus episódios anteriores e aí vocês vão ouvir o episódio agora de hoje, que tem como tema isso aqui. No início de junho, a Supervia anunciou a integração dos ramais Deodoro e Santa Cruz. Na teoria, o ramal Santa Cruz se tornaria parador, parando em todas as estações do ramal Deodoro. A Supervia tem algumas alegações no âmbito operacional para justificar essa mudança. Já as pessoas que realmente pegam os trens estão discordando veementemente dessa mudança. Fui atrás do que a Supervia estava dizendo, fui atrás também das pessoas e dos relatos de como elas estão passando por essa nova fase dos trens da Supervia e cheguei num denominador comum. Mas aí que tá. Essa mudança foi boa? Realmente melhorou o operacional? A Supervia tinha outras cartas na manga para melhorar o operacional? E o mais importante, tá dando certo isso? Deixa eu ser teu farol. Deixa eu ser teu farol. Para eu acalmar vocês sobre o tema complexo que terei que lidar hoje, coloquei como trilha sonora a música Deixa Eu Ser Seu Farol, na voz da Vitória Stephanie e na composição do meu amigo Marcos Vinícius. A música tá linda, gente, eu recomendo vocês a ouvir a música completa no YouTube, procurando por Apolo Poeta na barra de pesquisas. Ou você procurar Vitória Stephanie com Y, tá, no final. Deixa Eu Ser Seu Farol, a música tá linda, gente. Mas vamos lá, vamos pro que interessa. Pensando de uma forma a melhorar o operacional dos trens da Supervia, a dita empresa citada anteriormente pensou em uma forma de melhorar o nó que estava sendo feito no seu operacional. Antes da quarentena, antes da Covid-19 chegar, a alegação da Supervia, e na verdade é uma realidade, os trens do ramal Santa Cruz e Japeri ficavam cheios demais, paravam muito em sinalização, não só nas estações de integração, como também no caminho lá onde eles seguiam, por exemplo, da Central do Brasil até Deodoro e tal. E daí a Supervia pensou em uma forma de melhorar essa operação. Com isso, foi pensada na interligação do ramal Santa Cruz e do ramal Deodoro. Para quem não sabe, o ramal Deodoro é o chamado ramal parador da Supervia. Ele começa em Deodoro, vai para a Central do Brasil e para em diversas estações ali. O ramal Santa Cruz sempre foi semi-expresso. Primeiro porque da estação terminal Santa Cruz até Deodoro, ele fazia como parador. Depois que chegava em Deodoro, ele seguia de uma maneira expressa, parando em estações principais até chegar à Central do Brasil. Isso acontece também com o ramal Japeri. E agora, eu, como um bom jornalista, ou melhor, como um bom futuro jornalista, vou pontuar aqui todos os motivos, todas as questões que a Supervia colocou para que essa mudança ocorresse. E vou fazer de uma maneira explicada para que todos vocês entendam. Como eu disse, a Supervia entende que os trens expressos viviam cheios, paravam muito em sinalização, e o ramal Deodoro percorria uma distância muito curta e ficava vazio. E aí a Supervia pensou numa forma de melhorar o operacional sem fazer com que o tempo de viagem aumentasse. Com essa integração dos ramais Santa Cruz e Deodoro, o número de lugares ofertados seria maior e traria, de uma certa forma, um conforto para todos os ramais ali juntos, interligados, Tanto o ramal Santa Cruz e Deodoro quanto o Japeri, que segue expresso, graças a Deus, porque eu pego o Japeri. Agora nós vamos entender por que há
essa demora, por que há esse conflito. Quem é do ramal Santa Cruz e Japeri sabe muito bem que esses dois ramais compartilham o mesmo trilho em alguns pontos. O principal deles é o encontro dos ramais ali na estação de Deodoro. Eles descem ali naquela estação, desembarcam naquela estação e seguem como expressos para a Central do Brasil utilizando o mesmo trilho. A Supervia alega que isso gerava conflito na circulação e mais necessidade de manobras entre os trens, aumentando a quantidade de paradas na sinalização durante a viagem e na entrada ali dos pátios das estações. Isso, gente, para ser bem mais simples, se chama de operação em Y, que é quando dois pontos se unem formando-se um ponto. Observa o Y, observa a letra Y. E aí você vai entender. Gostaria muito que podcast tivesse imagem, que aí eu explicaria melhor. Além de toda essa questão, havia outros problemas que causavam a demora, o atraso do serviço de trens, como problemas na segurança pública, roubo de fios, de cabos, de energia, etc, etc. E aí a Supervia falou, a boa ideia é tornar esses dois ramais independentes. Mas como, se não tem como construir mais trilho suficiente? O que a Supervia fez? Interligou o ramal Santa Cruz ao ramal Deodoro. E assim, o ramal Santa Cruz deixa de ter a sua função expresso e passa a parar também em todas as estações que o ramal Deodoro parava. Ah, mas Adriano, essa viagem vai demorar 2-3 horas de viagem? Não é isso que a Supervia diz. Ela alega que o tempo de viagem não vai aumentar, já que, separando as linhas, as paradas por causa da sinalização vão diminuir. Ou seja, o ramal Santa Cruz passaria a utilizar os trilhos do ramal Deodoro e seguiriam até a Central do Brasil sem nenhuma interrupção ou problema que precise cruzar linhas. Além disso, a alegação é de que a operação fica mais simplificada e os trens ficam menos cheios. Anotem isso aí. Eu vou colocar uns trechos do vídeo institucional que a Supervia anunciou em todas as redes sociais sobre essa mudança e sobre essa operação em Y. Os ramais Japeri e Santa Cruz compartilham a mesma linha em alguns pontos no trecho entre Deodoro e Central do Brasil, o que gera conflitos na circulação e mais necessidade de manobras entre os trens, aumentando a quantidade de paradas na sinalização. E a gente chama isso de operação em Y. Então, por mais que o planejamento seja feito para haver sincronia entre um trem e outro, muitos fatores no percurso, como questões de segurança pública e furto de cabos, por exemplo, acabam gerando um engarrafamento de trens e impactando no tempo de viagem e também nos intervalos entre eles. E a solução é tornar esses dois ramais independentes, usando linhas separadas para cada um, simplificando a operação e eliminando a maior quantidade possível desses conflitos na via. Os tempos de viagem e os intervalos podem ser reduzidos, e com isso os trens automaticamente ficam menos cheios. E para que isso seja possível, o que vai mudar na prática com relação ao que ocorria antes da chegada do novo coronavírus é que o ramal Santa Cruz vai ser interligado ao ramal Deodoro. Os trens do ramal Santa Cruz vão parar nas estações do ramal Deodoro. Mas isso não quer dizer que o tempo de viagem vai aumentar, já que separando as linhas, as paradas por causa da sinalização vão diminuir. É importante trazer alguns pontos para vocês que a Supervia não colocou nesse vídeo. Essa integração, essa interligação não é pontual de horários. Nesse horário vai ser ofertado e nesse horário não vai ser ofertado. Não. Toda operação será ofertada, terá como oferta trens paradores saindo de Santa Cruz ou de Campo Grande para a Central do Brasil, atendendo às estações do ramal Deodoro. A Supervia, olha só, recomenda que as pessoas interessadas em pegar trens expressos precisarão fazer transferências para o ramal Japeri nas estações multirramais, Deodoro, Madureira, Engenho de Dentro, Maracanã e São Cristóvão. Prestem atenção. Os trens de Santa Cruz não vão parar mais em Silva Freire, que será ofertada apenas pelo ramal Japeri, e que no fim de semana vai ser exatamente aquilo que já é. Todos os ramais são paradores aos sábados e aos domingos, com intervalos maiores.
bom? Todas as informações que eu passei para você até o momento são informações do site da Supervia, a qual vocês têm acesso amplo acessando www.supervia.com.br/interligação dos ramais Deodoro e Santa Cruz. Vocês ouviram todas as alegações da Supervia. Agora vocês vão ouvir uma análise sobre tudo isso que está acontecendo a partir dessa integração, dessa interligação de ramais da Supervia. O jornal O Dia publicou uma matéria falando sobre essa alteração da circulação de trens, transformando o ramal de Santa Cruz em parador. A matéria mostrou alguns relatos a favor e contra as mudanças da Supervia. Vou deixar o link para que cada um possa ter o acesso à reportagem. O professor Diogo Lírio, de 29 anos, morador de Paciência, na Zona Oeste, ele contou que os trens estão mais cheios, além das pessoas não estarem respeitando o uso de máscara, e que o tempo de viagem dele aumentou em 20 minutos. Ele alega uma alegação importante de que essa mudança afasta ainda mais o morador da Zona Oeste do centro da cidade do Rio. Abre aspas. O transporte público na Zona Oeste é lamentável. Muitas vezes só sobra o trem como opção. Essa mudança deixa a viagem bem desconfortável, visto que tenho que ir em pé e ainda enfrentar um tempo maior. O ramal de Deodoro acabou e o Santa Cruz está atendendo a demanda de dois ramais, sem botar trens a mais e com o mesmo intervalo entre eles. Fecha aspas, disse o professor Diogo Lírio. Já Matheus Braga, de 23 anos, apesar de ter feito ressalvas, aprovou o novo sistema. Ele afirma que a viagem dele entre Santíssimo e Madureira, na Zona Norte, ficou mais curta, mas que ainda é cedo para ter uma análise completa. Ele diz, abre aspas, isso me favoreceu porque o trem parador que sai de Campo Grande vem bem vazio e eu não demoro tanto até a minha estação. Mas olhando como um todo, aqueles que pegam saindo de Santa Cruz sentiram muita diferença, pois este sim está indo muito cheio. Tão cheio quanto dias normais antes da pandemia. E em tempos de coronavírus fica inviável entrar num trem tão cheio assim. Fecha aspas. A matéria cita Guilherme Braga. Ele é pesquisador da Casa Fluminense, é doutorando em Geografia pela UERJ, também fala sobre políticas públicas em direitos humanos, fala sobre mobilidade e transporte, e dono da Guerra Mundial Rio 2020, a qual eu amo. E ele diz que a Supervia não apresentou nenhum documento técnico e que os informativos divulgados pela empresa não são totalmente claros, além da mudança ter sido divulgada com pouco tempo hábil para que todos os passageiros tenham ciência da situação. Guilherme critica a Supervia por ter dado uma informação tão importante, de tanta relevância para a operação da Supervia, num tempo muito curto para que as pessoas, os passageiros, possam se preparar. Abre aspas. É muito ruim que duas notícias que causam tanto impacto tenham sido informadas tão em cima da hora, sem tempo para a reação da sociedade civil e da própria imprensa. É possível supor que a Supervia já tinha essas alterações planejadas com mais antecedência, pois não são mudanças pontuais. Causa incômodo o fato delas terem sido comunicadas tão em cima da hora. Fecha aspas. É importante falar que foi aberta uma ação coletiva na 13ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo criador da página Suburbano da Depressão, Victor Almeida. A solicitação é de que a Justiça tome providências contra a integração dos ramais e que a Supervia dê explicações sobre essa mudança. Explicações mais concretas e mais detalhadas. Mas aí nós vamos voltar à alegação da Supervia. Questionada sobre as mudanças, aí eu cito a matéria do jornal O Dia, a Supervia informou que a decisão de interligar os ramais Santa Cruz e Deodoro levou em consideração estudos técnicos que mostraram a necessidade de equilibrar a operação dos trens. Bem, faltou mostrar, A concessionária ainda afirma que vai conseguir ofertar mais lugares e evitar paradas na sinalização, com ênfase nesse período de pandemia, como eu disse no início, e pipipipopopó. Eu agrego também a todos esses dados que eu estou passando para vocês, um tweet de Pedro G. Quinto, o famoso anticarrista, a qual segui recentemente no Twitter, falando sobre essas mudanças da Supervia. E aí, chegou num ponto interessante. A justificativa da Supervia, ou melhor,
A maior justificativa é a dificuldade de se operar a linha férrea, né, as linhas, né, os ramais, em compartilhamento de vias. Eu falei para vocês lá no início que os ramais da Peri e Santa Cruz faziam uma espécie de interligação em Y. Elas vinham de 2 pontos diferentes e se uniam em um trilho só. E aí, o anticarrista colocou a seguinte frase, abre aspas, se não conseguem operar um Y, deveriam entregar a concessão. Fecha aspas. E eu fiquei, isso é algo de se pensar. E aí o anticarrista colocou alguns dados aqui, alguns modelos de linhas férreas, seja de trem, de metrô, que trabalham nessa ideia de compartilhamento de vias. E ele deu aqui exemplos nos Estados Unidos, Europa, além de Moscou, Seul, Tóquio, Istambul, Xangai, Hong Kong e outros. Todos eles com mapas que falam sobre essas operações em Y. E eu olhando cada mapa, eu fiquei assim, cá com os meus botões. Caraca, faz sentido. E até porque eu fiquei assim, anticarrista é engenheiro de transportes, então eu não vou questionar. Afinal de contas, se refuta estudo com outro estudo. O ponto é que parece que a Supervia está com problemas de operação em relação ao compartilhamento de vias, que são problemas que países do mundo todo conseguem lidar com uma facilidade estrondosa. Eu, além de procurar pessoas que entendem do assunto, eu fui procurar quem sente na pele. Para isso, eu fui nas redes sociais da Supervia e fui procurar pessoas que estavam relatando sobre essas mudanças no ramal. E além de relatos, eu vi fotos. A imagem de um trem com as portas abertas parado em uma estação que eu não consegui identificar. As pessoas na porta empurrando, né, para conseguir entrar. E outras várias pessoas do lado de fora com os celulares apontados para a porta, vendo as pessoas se degladiando para poder entrar no trem. É importante falar de que essa foto foi tirada em plena pandemia de Covid-19, onde a recomendação é de que não haja aglomeração. Um usuário relatou de que agora está levando 2 horas para chegar no trabalho. Ele não relatou aqui a estação a qual ele pega os trens. Outro passageiro sugeriu que a Supervia intercalasse expresso com parador. Mas aí a Supervia respondeu, falando que isso não resolveria o problema, já que voltaria ao modelo antigo e geraria paradas na sinalização. Eu queria ter pegado o trem, o ramal, e ter feito um teste observando alguns pontos, né, de como está essa mudança. Né? Para mim não é muito difícil, porque para pegar o ramal Santa Cruz é logo ali. Mas eu não consegui fazer, até porque eu prefiro evitar a exposição por conta da pandemia de Covid-19, a qual preciso preservar também as pessoas que moram perto de mim, moram na minha casa. E aí nós vamos para a grande questão. Resolveu os problemas? Para as pessoas, isso não resolveu. Na verdade, só aumentou o tempo de viagem. As pessoas estão acostumadas a utilizar os trens expressos e a mudança, embora na fala da Supervia seja algo bastante plausível, bastante justificador, na prática isso se torna bastante problemático. A grande preocupação inicial quando eu recebi essa informação foi de que, caraca, será que eles vão hiperlotar o ramal Japeri? Será que isso realmente vai tirar o gargalo que tem ali em Deodoro, na integração dos ramais ali? Será que vai tirar o gargalo ali na Central do Brasil, que também é um funil ali para você conseguir? Será que as pessoas vão aceitar bem? Será que as pessoas vão dar uma tentativa de ver, será que isso reduz o tempo de viagem? O meu termômetro a partir das redes sociais é de que as coisas não estão sendo muito bem aceitas. A Supervia informa de que essa mudança pode ser definitiva caso dê certo, né, a partir dessa pandemia de Covid-19, da forma como as coisas forem voltando ao normal. Eu gostaria muito de receber algum especialista em transporte e mobilidade para poder relatar um pouquinho sobre essas mudanças, sobre principalmente essa operação em Y, que é, segundo a Supervia, o seu maior problema, o que vai causar o grande atraso, o que faz com que os trens avariem muito, tenham muitas paradas.
atrasando, segundo ela, tanto as viagens do ramal Santa Cruz quanto as viagens do ramal Japeri. O pessoal do Japeri segue intacto nessa história. Eu gostaria que você fosse nas minhas redes sociais, Piloto do Didico, no Instagram, para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre esse tema. Quaisquer informações sobre essa mudança dos ramais, vocês têm que procurar a Supervia através das redes sociais, do site www.supervia.com.br e através do Supervia Fone. O telefone é 0800 726 9494. Ah, e só uma coisa. Entre 10 e 15 horas, trens apenas do ramal Japeri realizam parada na estação Silva Freire. Como vocês sabem, no último episódio eu contei a história de Duque de Caxias. Se você não ouviu, gente, eu sugiro que vocês ouçam, melhor dizendo, o episódio anterior, porque além de eu falar da história de Duque de Caxias, eu conto também sobre a mobilidade urbana dentro de comunidades. Até porque vai ajudar muito você a entender do que eu estou falando hoje, da cidade que eu vou falar hoje, que é a cidade de São João de Meriti. São João de Meriti é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro, faz parte da Baixada Fluminense, possui hoje cerca de 472 mil pessoas, segundo a estimativa de população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, e tem como seu nome histórico Cidade de São João do Rio Meriti. São João de Meriti foi um distrito de Nova Iguaçu. Ele só se tornou município mesmo em 1947, 4 anos depois de Duque de Caxias se emancipar de Nova Iguaçu. Então, São João de Meriti não se emancipou de Nova Iguaçu, se emancipou de Caxias. Caxias é a mamãe de São João, Nova Iguaçu é a avó de São João. Entenderam a árvore genealógica? Como eu já disse aqui, Meriti é oriundo do termo da língua tupi antiga Meritiba, que significa pé de buriti. As terras do que hoje a gente conhece como São João de Meriti eram correspondente a um território de fazendas e capelas religiosas. Ali tinha uma grande produção de milho, feijão, açúcar e mandioca. Há muito tempo atrás, em 1833, a Vila Meriti, com Y, estava integrada à Vila de Iguaçu e depois Machabomba. Machabomba, gente, é o antigo nome de Nova Iguaçu, tá? E junto dela tinha os distritos de Vila Estrela, ou melhor, Vila da Estrela, Vila Inhomirim e Nossa Senhora do Pilar. Nomes conhecidos. Como eu disse para vocês, apenas em 1947 São João de Meriti se tornou de fato um município. Antes disso, ele foi distrito de Duque de Caxias quando Duque de Caxias se emancipou de Nova Iguaçu. O território foi reduto de diversos imigrantes portugueses, italianos, sírios, judeus e libaneses. Muitas famílias tradicionais foram para São João de Meriti. Uma delas, de mais destaque, é o Arthur Antônio Sendas, que foi um dos maiores varejistas do Brasil. São João de Meriti é considerado uma cidade dormitório. Tá, e o que é uma cidade dormitório? É uma cidade em que geralmente é residencial e que as pessoas utilizam daquela região para dormir, ter as suas residências e depois sair em direção à sua sede, à sua cidade matriz, aonde vai trabalhar. No caso, o Rio de Janeiro, né? Muita gente mora em São João de Meriti, mas trabalha no Rio de Janeiro. E uma das principais conexões de São João de Meriti é a rodovia Presidente Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo, mas que faz uma importante conexão entre o município e a capital, Rio de Janeiro. Aliás, São João de Meriti faz divisa com Belfor Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis e Rio de Janeiro. A cidade faz aniversário do dia 21 de agosto.
O atual prefeito de São João de Meriti é o João Ferreira Neto, ou Doutor João, que cumpre mandato até o fim do ano de 2020. São João de Meriti possui alguns centros comerciais. Os principais são Centro, Vilar dos Teles, São Mateus, Jardim Metrópole, Jardim Botânico, Coelho da Rocha e Jardim Meriti. Cada centro de São João de Meriti tem uma característica. Vilar dos Teles é muito famosa pelo comércio principal de rua. Há muitas lojas de roupas, tecidos, calçados, algumas magazine, lojas de vendas de comida, e faz uma conexão importante com diversos municípios do Rio de Janeiro e também com outros bairros de São João de Meriti, muito por causa da oferta vasta de ônibus que tem ali. Mas o centro não fica para trás, não. Além de ter uma grande oferta de supermercados e ter alguns pontos culturais, a qual vou falar depois, há algumas ruas muito famosas. Por exemplo, a Rua dos Bancos, uma rua onde literalmente só tem banco. Mas como eu disse, cada um dos outros bairros que eu citei também tem seus centros importantes. Jardim Meriti, por exemplo, embarca a Prefeitura de São João de Meriti, além do Shopping Grande Rio. É o maior shopping da cidade e é um dos maiores centros de compras da Baixada Fluminense. Além do seu bom centro comercial, repleto de lojas tradicionais, ainda há alguns centros culturais, como o Sesc de São João de Meriti e o Centro Cultural do Ipabe. Uma das grandes curiosidades de São João de Meriti são seus bairros. Eu nunca vi um município com tantos bairros que tem ou jardim, ou parque, ou vila. Eu vou contar aqui alguns bairros para vocês. Além dos icônicos Coelho da Rocha, Éden, Grande Rio, Agostinho Porto, São Mateus, Venda Velha e Vilar dos Teles, tem uns 300 nomes aqui, eu estou fazendo um exagero, né? De bairros que tem obrigatoriamente ou jardim, ou parque, ou vila. Vou lembrar aqui de nomes famosos. Jardim Íris, Jardim Meriti, como eu falei, né? Jardim Noia, Jardim Metrópole, Jardim Sumaré, Parque Barreto, Parque Juriti, Parque Novo Rio, Parque Tietê, Vila Colômbia, Vila Norma, Vila Rosali, Vila União, Vila Saudade. É tanto nome com vila, parque, jardim, que eu fico, né? Mas tem um nome bonitinho aqui que eu gostei, que é o Vale da Simpatia. Achei fofo. As principais vias de São João de Meriti, além da Presidente Dutra, são a linha vermelha, que liga a Pavuna até São Cristóvão, passando por São João de Meriti, Duque de Caxias, a Via Light e a Avenida Automóvel Clube. Falando de transportes, há 4 estações de trem, todas elas fazem parte do ramal Belford Roxo da Supervia. São as estações Coelho da Rocha, Agostinho Porto, Vila Rosali e Pavuna São João de Meriti. É importante lembrar que a estação Pavuna São João de Meriti tem esse nome exatamente pela estação estar exatamente em cima da divisa entre as duas cidades, né? Os primeiros vagões sentido Belford Roxo desembarcam em São João de Meriti e os últimos desembarcam na Pavuna. Pavuna essa que faz integração com o metrô. E São João de Meriti tem um privilégio que é não precisar ter um ônibus de integração com o metrô, já que do centro de São João de Meriti até o metrô são apenas 60 metros. Você vai andando ou de bicicleta, você chega rapidinho. Isso é legal porque São João de Meriti, apesar de tudo, é bem servida de transporte. Tem excelentes linhas de ônibus, linhas importantes que ligam boa parte do município. E geralmente ligam ou ao centro ou a Vilar dos Teles, além de alguns bairros outros importantes. O transporte de São João de Meriti, quando eu falo do transporte de São João, eu falo do transporte municipal, é ofertado por 2 empresas de ônibus. Falar de São João e não falar da Transportes Flores é inevitável. A Flores é simplesmente a dona dos meios de transporte no município de São João de Meriti. E sua história se confunde muito com a história do município, já que ela foi criada em 1957, mas, embora a Flores tenha sido criada em Nilópolis, a primeira linha que ela operou
foi a 108 São João de Meriti, Duque de Caxias, via Matadouro, que existe até hoje. O Grupo JAL, a qual o Transportes Flores pertence, compreende também as viações Beira-Mar, Mageli, Planalto, Real Rio e Turismo Três Amigos. Boa parte delas operam linhas municipais e intermunicipais em São João de Meriti. A sua sede é em São João de Meriti. E como nem tudo no transporte são flores, existe também em São João a Santa Terezinha. É uma empresa de ônibus que também é situada em São João de Meriti, possui 3 linhas intermunicipais e ainda tem linhas municipais em São João. Fica aqui a minha grande saudação à Santa Terezinha por ser a única de São João a bater de frente com a Transportes Flores. Parabéns! Sobre outras curiosidades, além do aniversário de São João ser dia 21 de agosto, o padroeiro da cidade, que é São João Batista, é no dia 24 de junho. E é óbvio que a cidade comemora. Aliás, um dos grandes pontos turísticos é a igreja de São João Batista. O time de futebol mais conhecido de São João é o Audax Rio, conhecida pelo seu uniforme laranja mecânica e por ter participado da Série A do Campeonato Carioca em 2013. São João tem uma escola de samba, a Unidos da Ponte. Já participou do grupo especial do Carnaval Carioca, mas que desfila hoje em grupos inferiores. Ainda tem a Matriz de São João de Meriti. Apesar de suas grandes mazelas, São João de Meriti é sim uma cidade de responsa e que mereceu com certeza ter a sua história contada aqui no Piloto do Didico. Eu espero que você, meritiense, tenha gostado de ouvir a história da sua cidade. E se você quiser ouvir outras histórias, você pode mandar a sua sugestão através do meu Instagram, Piloto do Didico. Vai lá, me acha, vamos conversar. Eu espero que a sua semana seja muito produtiva e feliz. Até a próxima!